Estou entregando no horário, certinho. Ah, é? O senhor não precisa, o senhor é chique. É chique. Irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado, amém? Eu esqueci mais esse mercado que a irmã Maria vai, porque o meu... Eu preciso descobrir quem é essa moça do caixa, né? Porque o meu, ultimamente, cada vez mais 200 compra menos, né? Então, tá difícil. Amém? Irmãos, eu estou feliz porque Deus é bom conosco e a sua misericórdia nos alcança. Mas eu estou também feliz que eu estou vendo o Anderson aqui, a Clau, né? A Bel. Ai, tudo bem, linda? Essa família que a gente ama. E eu estava dali ouvindo a vergonha que o Matos fez ele passar. Ele deve ter ficado muito vermelho aqui, né? Porque o Anderson... Mas, irmãos, o Anderson, junto com esse grupinho que o Matos falou, na época eles cantavam melhor, irmãos. Quer dizer, na época Deus tinha misericórdia deles. Deus usou eles para alcançar a minha vida, né? E foi muito bom. O Anderson, em particular, é um amigo e um exemplo, irmãos. Um exemplo de pessoa, de homem de Deus, de coração. E eu cresci amando ele. É um irmão, né? O Jonathan ia na casa do vô dele, só para roubar banana, irmãos. Então, mas Deus é bom, uma alegria ver vocês aqui, muito bom. Irmãos, eu estou meditando na palavra essa semana e pensando em algumas coisas a respeito do Evangelho e também em como nós vivemos hoje, como está o Evangelho no mundo, como é que está o crente no mundo, qual que é a posição, né? E Zacarias, o último versículo do profeta Zacarias, ele vem numa sequência de profecia, falando sobre o fim dos tempos, e ele fala das bênçãos que ele vai derramar, né? Sobre o povo, sobre aqueles que desejarem a presença de Deus, mas ele fala também de um tempo de que as pessoas vão procurar a Deus, vão desejar a Deus, e ele termina dizendo assim que naqueles dias os homens segurarão na orla de um judeu, não porque é judeu, não porque a religião judaica é boa ou porque a fé judaica é a certa ou errada, não, mas o versículo termina dizendo que é porque eles estão perto de Deus. Ali não é o judeu, ali na verdade é aquele que anda com Deus. Isso me fez refletir um pouquinho essa semana sobre qual tem sido a nossa postura, qual tem sido a nossa posição diante da pregação. Como é que você se posiciona? Você vem à igreja todo domingo, você frequenta os cultos de terça, ou você assiste a live pela internet, ou você participa dos nossos devocionais, mas quando você ouve a pregação do Evangelho, qual é a sua posição, qual é a sua postura diante dele? Quando você recebe uma repreensão, qual é a sua postura diante disso? Quando você recebe um elogio, né? Qual é a sua postura? A gente tem uma posição, mas tem gente que quando é chamado para cantar, igual foi aqui de surpresa, fica vermelho, fica com vergonha. Outros se sentem mais orgulhosos, felizes, animados. Outros são mais corajosos, têm uma postura de coragem, que nem a Laís, né? Que vem cantar, esquece a letra, mas vai embora, né? Mas eu fiquei pensando essa semana, porque o que eu tenho visto, irmãos, é que entre a confissão de fé nossa e a nossa postura, às vezes, tem um abismo muito grande. Nós confessamos a fé, mas a nossa postura lá fora, em casa, no dia a dia, até mesmo na igreja, às vezes, ela não é uma postura que corresponde à fé que nós professamos. Por exemplo, o cristianismo. Por exemplo, o evangelho. Ora, se você for preencher uma ficha hoje, eu imagino que a maioria que está aqui for preencher uma ficha do trabalho, e com certeza nessa ficha de trabalho estará qual que é a sua religião. E agora nós temos muitos, inclusive hoje nós temos qual que é o seu sexo. Então tem muitos também. Você vai ter que responder lá,
maioria de nós aqui talvez responda: a minha religião é evangélica. Em algumas firmas eles colocam cristã evangélica. Por quê? Quando você responde isso, para a pessoa do RH ou para a empresa, ela está entendendo que a sua posição é aquela. A sua posição é de cristão evangélico. Aí você entra na empresa. A maneira como você se comporta, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você vive naquela empresa, como você é profissional, como você não é, vai dizer muito sobre essa sua decisão, não é verdade, não? E algumas pessoas dirão assim: mas é aquele rapaz lá, quando entrou, eu fiquei sabendo que ele era evangélico, mas ele faz essas coisas? Não é ruim, não? Porque não coincide muito. Alguns de nós, quando vem à igreja, e essa deve ser a recomendação de todas as igrejas, independente do ministério, é que quando uma vida chegasse à igreja, ela não tivesse nenhum protocolo para seguir, nenhum tipo de doutrina a aderir, nenhum tipo de fé a professar. Até porque, à medida que ela vai caminhando, ela vai aprendendo qual que é a postura, não é assim, não? Imagina que a gente aqui na igreja não vem de boné para a igreja. Eu, pelo menos, não recomendo que os irmãos venham de boné para a igreja. Mas imagine que um jovem amanhã chega aqui de boné. À medida que ele chegar aqui, a gente não deve chegar para ele e falar assim: ó, faz favor, cara, aqui dentro da igreja eu não quero você sem boné, não. De boné não, hein? Tira o boné, senão você não entra. Não, deixa ele entrar de boné. Deixa ele à vontade. À medida que ele vai convivendo com a gente, ele vai vendo que a nossa postura e o nosso hábito não é usar boné na igreja, não é assim, não? Aí ele vai começar a fazer o quê? Ele vai dizer: acho que não dá muito certo esse negócio de eu ficar indo de boné para a igreja, sem precisar falar nada. Ele vai acabar tirando o boné. A mesma coisa se amanhã entrasse uma moça ou um jovem, uma mulher aqui com uma roupa extravagante e aos nossos olhos até um pouco incoerente com o culto. Imagina, uma mulher de biquíni para assistir o culto. Não dá certo. Mas a minha recomendação é que a gente não falasse nada. Ela precisa sentir isso, ela precisa perceber isso. Mas eu estou falando isso assim bem superficial, porque eu quero falar um pouquinho sobre postura nossa. E postura, irmãos, tem muito a ver com a nossa decisão, com a nossa firmeza, com a nossa reação, com as nossas escolhas. A Bíblia tem muitos versículos, muitos. Eu quero usar hoje 4, mas a Bíblia tem muitos versículos. A gente vai ler em Hebreus 10, por exemplo, que o Senhor diz que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é isso? Postura. É gente que você coloca coisas diante dele e ele diz: não dá para fazer não. Ah, pastor, eu quero tocar violão na igreja. Amém, tudo bem e tal. Ah, mas precisa vir para o ensaio. Aí não dá, eu tenho compromisso. Aí começa a recuar diante das coisas. A minha alma não tem prazer nele. A Bíblia fala também que o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, diz assim: uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Ou seja, não vou recuar. É uma decisão, é uma postura, é uma escolha, é uma firmeza. Então, eu sei que se a gente for pegar o significado da palavra posição ou postura, ela vai ficar muito nisso, né? Nesse significado de escolha, lugar, localização, tal, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero naquilo que a gente aplica na vida. Então eu quero ler alguns versículos e a gente rapidamente tenta entender o que Deus colocou no meu coração. Daniel 1, versículo 8, por favor, se os irmãos puderem colocar aqui também, para vocês lerem, aqueles que estão em casa, se puderem acompanhar. Daniel 1, versículo 8, é um versículo que eu acho muito bom para a gente falar disso. Versículo muito interessante. Todos acharam? Se não acharam, está aqui. O versículo diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Daniel tomou aqui uma postura. Algumas traduções, talvez alguém vai dizer assim: não, pastor, é uma decisão.
Porque Daniel, ele tomou uma decisão. Ou então alguém talvez vai dizer escolha, porque algumas traduções está escolha ou decisão. Não quero entrar nisso, mas eu queria ficar com a ideia de que aqui Daniel teve uma postura, irmãos. Uma postura de ética espiritual. Uma postura de se comportar mediante a fé que ele professa ter. Ora, ele era judeu, ele foi tirado da terra dele, levado para outro país, com outros costumes, outras regras. Ele era um jovem, os pais deles com certeza já haviam sido mortos, mediante a guerra e tudo aquilo que aconteceu. Talvez os pais deles nem estivessem mais lá. Ele foi reunido com alguns jovens e foi levado. A Bíblia não fala a idade correta, mas presume-se historicamente que entre 14 e 17 anos, mas entre 14 e 17 anos, esse menino resolveu tomar uma postura. Não é uma decisão porque não foi proposto para ele uma escolha. Não é uma escolha porque ninguém chegou para ele e falou assim, você tem opção. Você pode comer verduras ou você pode comer o manjar. Não tinha essa opção. Era clara a decisão, ele tinha que comer aquilo. E Daniel, diante daquele decreto do rei, diante daquela situação, ele colocou no coração dele, se posicionou, ficou firme, virou para o chefe dele, para o líder dos eunucos e disse, olha, eu vou te falar uma coisa, por favor, não permita que eu me contamine com essas coisas. Só que veja, a educação de Daniel não muda o fato de que ele tomou uma decisão no coração dele. Porque o versículo diz bem assim, eu queria ficar, apesar de a pregação ser temática, a ideia é que ela seja expositiva também. Então, o versículo diz assim, e Daniel propôs no seu, antes de falar com o eunuco, antes de conversar com o eunuco, antes de saber qual era a resposta, ele pôs no coração dele e disse, eu não vou me contaminar. O que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo o seguinte, e o que a gente precisa entender com a postura e a posição de Daniel? É que se o eunuco dissesse, Daniel, isso não dá certo, se eu fizer isso, o rei pode me matar, não vai dar certo isso, você vai ter que comer. Daniel estava disposto a fazer o seguinte, se for para comer isso aí, eu prefiro morrer, mas eu não como. É uma postura. É uma postura. É uma decisão que ele tomou, é sim uma maneira que ele resolveu se posicionar mediante aquela informação que ele recebeu. Pastor, por que você está falando disso? Porque, irmãos, nós estamos para viver dias muito complicados, e já estamos vivendo dias complicados, em que muitas das nossas posturas, muitas das nossas decisões e escolhas, muito da maneira como nós vamos nos posicionar daqui para frente, vai refletir a fé, o evangelho, o credo que nós temos. Se você aceitar tudo, eu preciso dizer para você, tem uma coisa que Jesus diz em Lucas, uma das coisas de posição também que eu gosto, que ele diz assim, aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é apto de entrar no reino de Deus. Ou seja, se a pessoa começa as coisas e abandona, essa pessoa não é apta para entrar no reino de Deus. E como é que eu sei que a pessoa abandona? Quando as circunstâncias, as dificuldades aparecem e essa pessoa, com a sua postura, com a sua decisão, com a sua escolha, ela se mostra obediente, fiel, crente ou não. Então, uma das coisas que eu queria que nós pensássemos hoje é que se Daniel tivesse, irmãos, aceitado, ele seria mais um na multidão. Ele seria apenas um outro. Quando Nabucodonosor toma toda
Jerusalém e todo Israel e leva cativo, ele deixa uns remanescentes. Mas, irmãos, diante de todas aquelas pessoas, Daniel tomou uma decisão. Daniel não estava pensando assim, deixa eu ver o que os mais velhos vão fazer. Porque os mais velhos na igreja, né? Se eles fizerem, de repente, né, deixa eu observar aqui, né? Deixa eu ver como é que o pastor vai fazer. Porque, né, o pastor, né? Dependendo da posição do pastor, da postura do pastor, eu vou copiar. Irmãos, Daniel estava numa cela, ele não tinha tempo para escolher, ligar para ninguém, não tem WhatsApp para mandar. Ô tio, o que você vai fazer com esse negócio da comida aí? Qual que é a sua posição? A Bíblia diz, irmãos, que Daniel assentou no seu coração algo dentro dele, disse: isso não é certo, isso não dá para mim, isso não agrada a Deus, por tudo que eu creio, por tudo que eu entendo, por tudo que eu acredito, por tudo que meus pais me ensinaram, por tudo que eu defendo a respeito da fé que eu tenho no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não vou comer esse negócio, mas eu também não vou ser o cara revoltado que vai sair chutando a cela, batendo tigela, dizendo: eu não como essa porcaria, essa comida de ídolo, estou fora. Não. Ele foi educado, ele chegou para o chefe dele e disse: é possível a gente chegar num acordo aqui? Não? E aí, irmãos, a Bíblia diz que o homem aceitou esse acordo. E talvez se Daniel não tivesse tomado essa decisão, ele não teria influenciado os seus amigos, porque não só ele, mas os 3 amigos dele também tomaram a mesma decisão. Olharam para Daniel e Daniel falou: eu não como. Eles falaram: se Daniel não come, eu também não como não. Irmãos, a sua postura aí fora vai influenciar pessoas. Ela não deve ser motivo de escândalo. Ela não deve ser motivo de ofensa ao Evangelho. Ela não deve ser motivo de as pessoas colocarem em pauta o seu credo ou não. A sua postura, irmão, ela vai dizer muito, muito sobre a fé que você professa. Há uma frase das muitas que eu guardo do meu pastor, o pastor Celso de Carvalho, é que não basta ser, precisa parecer, não basta parecer, precisa ser. E esse é um trocadilho de uma frase dele muito boa, porque isso tem a ver com a maneira como nós nos posicionamos. Quer ver outro versículo que eu queria ler conosco? Josué 24:15. Aqui fala um pouco mais sobre as nossas escolhas. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se a Deus, a quem servir os vossos pais, que estiveram da além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra estais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós temos 2 lados de uma posição. Nós temos aquele que já tomou a sua posição, já antecipadamente tomou uma decisão e disse: a minha decisão é essa e dela eu não recuo. Mas nós temos aqui um líder democrático que olha para a sua igreja e diz: olha, o que vocês querem da vida? Como é que vocês querem ser crentes? Vocês querem ser o tipo de crente que, tudo bem, é crente, mas fala palavrão, é crente, mas é mal pagador, é crente, mas faz coisas que... Como é que você quer ser crente? O que Josué está falando aqui é assim, ó. Eu quero propor para vocês hoje. Tomem uma decisão. Escolham qual é o Deus que vocês querem servir. Vocês têm 2 escolhas. Vocês podem servir o Deus dos vossos pais ou os deuses da terra a qual agora vocês se encontram.
A posição que vai tomar é vocês. Antes que alguém perguntasse, dissesse, mas e você? Ele diz, quanto a mim, uma coisa eu sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu te proponho algo aqui, quando o Josué propõe algo para a igreja dele, ele já tomou uma decisão. Na verdade, todo pregador deveria ter isso no seu coração, porque a pregação é primeiro para ele, depois para a igreja. Então, quando eu venho pregar sobre posição, eu já devo ter claras as minhas posições. Ainda que eu não as vivas, eu tenho que fazer igual o apóstolo Paulo em Filipenses. Não julgo o que tem alcançado. Quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, nem eu também acho que tenho alcançado as posições que Deus espera de mim. Mas uma coisa faço, é que, irmãos, olhando para trás, esqueço as coisas e eu consigo prosseguir. Deus está olhando para nós e está querendo entender de nós qual será a nossa posição. E a questão da escolha aqui, ela é muito importante para mim e para você na nossa posição, porque as nossas escolhas, irmãos, elas dirão muito, muito a respeito do Deus que nós servimos. Por que você escolhe isso? Ora, pastor, é pecado beber, fumar, se tatuar, roubar. Olha, irmão, sobre isso, é sobre você escolher, não é sobre pecado, porque às vezes a gente fica muito tentando entender pecado no sentido de punição. Não, porque o Ricardo, ele não rouba, porque se roubar é pecado, aí ele vai para o inferno. Mas não é sobre a punição do pecado. É sobre desagradar o Deus que o chamou, é sobre a relação dele com Deus, é sobre minha relação com ele. Eu escolho não beber, não fumar, não roubar, não mentir. Eu decidi não fazer essas coisas, porque essas coisas não são coerentes ao Deus que eu escolhi servir. Que na verdade, depois eu descobri que foi ele que me escolheu, e não eu escolhi a ele. Aí eu vou lendo, eu estava lá achando que contando na escola para todo mundo. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha acho que uns 16 anos de idade, quando meus irmãos me levaram para a igreja, e eu ainda muito inexperiente, mas eu me lembro que eu tomei uma decisão. Eu cheguei na escola e disse para as pessoas que eu era crente, e aí zombaram de mim. E aí me chamaram para fazer uma coisa errada, e disse, eu não faço mais, porque agora eu sou crente. Foi uma escolha. Aí me perguntaram, mas por quê? Porque eu escolhi servir a Jesus. E nesse dia eu me lembro que meu irmão, o Mário sempre foi o mais extravagante de nós. Até hoje ele é o mais extravagante. Ele tinha uma jaqueta vermelha, é vermelha? Escrita New Jerusalem, Nova Jerusalém. Não era assim, não? Disney. E eu, Nova Jerusalém, acho que era isso, não era? Eu não lembro, mas era muito. E para eu mostrar para todo mundo que eu tomei aquela decisão, eu coloquei a jaqueta dele. Coisa ridícula, irmãos. E eu fui com aquilo lá. Mas eu fui me achando que todo mundo ia perguntar para mim. Ninguém nunca nem perguntou por causa daquela camiseta, daquela jaqueta. Ninguém nunca perguntou nada. Então não adianta você ficar escrevendo no seu carro, ele é de Jesus, ou uma camiseta, ou tatuar. Não resolve nada, irmãos. É a maneira como você se comporta. É a maneira. Mas eu queria contar para todo mundo que eu escolhi por Jesus. Aí depois eu descobri que foi Jesus que me escolheu. E isso é maravilhoso. Irmãos, nossas escolhas vão dizer muito do Deus que nós servimos. Como é bom quando eu vejo um jovem, uma jovem, sendo movido pelo Espírito Santo a tomar decisões e escolhas que sejam agradáveis a Deus. Não é só sobre honrar pai e mãe para que te prolongue os anos de vida. Não é sobre isso. Não, eu vou honrar meu pai e minha mãe porque está escrito lá que se eu não honrar, eu posso morrer cedo, né? Porque o Provérbios diz que o tolo abrevia os seus dias, então vai, né? Então, para viver mais, eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Não, é sobre o Deus que falou sobre isso.
Quem falou que é bom obedecer pai e mãe? O meu pai? Não. Porque se fosse o seu pai, é para interesse próprio. Ele tem interesse nisso. Quem é o pai que não tem interesse que o filho obedeça? Mas quem falou isso foi Deus. E ele colocou nos 10 mandamentos. Um dos quais é o único mandamento com promessa. E ele colocou lá: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias da vida, na terra. Então eu não obedeço meu pai e minha mãe só porque eu tenho que obedecer. Tem que obedecer mesmo, senão toma um tapão na boca. Mas eu devo obedecer porque agora eu descobri que não é só para não tomar um tapão na boca. É para agradar a Deus. As nossas escolhas, irmãos, elas dirão muito do Deus que nós servimos. Outro versículo que eu gosto muito, e aí eu penso que esse aqui é sobre firmeza. É Mateus 24, 15. Mateus 5, 37, perdão. Achei. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência do mal ou maligna. O que Jesus está aqui falando, ele vinha no Sermão da Montanha, e aí ele pega uma ordem aqui para falar sobre jurar. Não jureis pelo rei, não jureis pela terra, não jureis pela igreja, não jureis por nada, não jure por nada, nem para sua... Você não tem poder de colocar nada, então você não jura. Aí ele termina dizendo, como se alguém tivesse perguntado para ele no sermão. A gente não sabe, mas é como se alguém tivesse perguntado assim: tá bom, se não é para jurar nada, como é que eu faço para que alguém dê valor à minha palavra? Como é que eu faço para que alguém veja que eu tenho ética nos meus negócios? Ele vai responder: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Segunda Crônicas, no final, quando Davi está perto de morrer, ele chama Salomão, manda Salomão sentar do lado da cama dele, e ele já está velho, com poucas condições, mas ele manda Salomão colocar a mão na coxa dele, porque era um hábito naquela época. Os patriarcas tinham esse costume, e ele, eu imagino que tentando imitar um dos patriarcas, o Abraão, ou a Jacó, ou Isaac, ele manda colocar a mão na coxa dele, e para isso era necessário que o filho ajoelhasse ao pé da cama. Então eu imagino Salomão ajoelhando ao pé da cama, segurando na coxa de Davi, daquele velhinho já cansado, esperando que Davi fosse dizer grandes discursos para ele, de como ele deve governar, como ele deve cuidar, como é que ele tem que cuidar do povo, como é que ele deve se comportar, sobre como deve fazer para trazer a presença de Deus para o culto, porque Davi era um homem avivado. Davi olha para ele e diz: filho meu, sê homem. E morre. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Não era sobre masculinidade que Davi estava falando. Não era sobre ser macho. Não era dessas coisas que Davi estava falando. Davi estava falando sobre firmeza. Filho meu, sê homem. Ele não falou assim, ó, seja homem igual o pai aqui, bravão. Não é isso. Não. Usa barba. Não era sobre isso. Era sobre alguns atributos por trás dessa palavra que ele queria. É sobre a firmeza disso que ele estava falando. O povo de Israel precisava de um rei que fosse corajoso, que fosse firme. E aí Davi fala isso para ele. O que o versículo diz para nós, irmãos, é que Jesus está dizendo que quanto a alguém acreditar na sua palavra, irmã Maria, não é sobre, não, olha para mim, sou uma idosa, mãe de 3 filhos, cuido de um velhinho, não é sobre isso não.
pago minhas contas, recebo minha aposentadoria. Não é sobre isso. É sobre essa mulher, como é que é a fala dela? É sim, sim, não, não. Se ela diz que vai fazer, ela faz. Se ela diz que não vai fazer, ela não faz. Se ela diz que vai pagar, ela paga. Se ela diz que não vai pagar, ela não paga. Não paga, por favor. Se ela diz que não vai comprar, ela não compra, né? É melhor, irmãos, é melhor. Se não pode pagar, nem compra. Né? Mas aqui o que o Senhor Jesus está nos dizendo sobre postura é que a postura que agrada a Deus é uma postura de firmeza. Eu comecei e não disse nem o título da mensagem, né? Que era a postura que agrada a Deus. Então, a ideia é essa. A postura que agrada a Deus, irmãos, é uma postura de firmeza. É sim, sim, não, não. Quantos de nós, eu sou assim, irmãos, estou começando a aprender agora, com 42 anos, a dizer não. Mas quantos de nós temos dificuldade para dizer não? É um bestão para todo mundo. É corajoso para virar para a mulher e falar assim, não vou. A mulher diz, amor, vamos lá. Não, não vou, não vou. Mas o amigo chega, dá para você me levar ali? Não tem coragem de dizer não para o amigo. É sim para todo mundo na rua, mas por dentro de casa é sempre não, não, é corajoso com o filho. Filho, pai, dá para você me buscar na escola? Não. Pai, dá para você me levar no shopping? Não. Pai, você pode vir me buscar no trabalho hoje? Não. Aí um amigo diz assim, eu esqueci um negócio lá em casa. Não, querido, nós vamos lá buscar. Irmãos, temos que aprender a dizer não, inclusive para os irmãos, para os amigos. Não, não dá. Até para o pastor. Você precisa aprender a dizer não. Pastor, às vezes, eu mesmo, fico olhando e falo, irmão, dá para você fazer isso? Irmão, faz isso, faz aquilo. O irmão, amém. Aí o pastor fica, nossa, que irmão bonzinho. Tudo que eu peço ele faz. Mas você vai ver, o irmão está atropelado de problemas, ele não fala para o pastor. O irmão diz para mim, fala, pastor, não posso. Não, não dá. Não dá por quê? Não, é por causa disso, tenho isso, tenho aquilo. Amém. Eu entendi, você está ocupado, né? Mas não, tudo que o pastor põe para mim quer fazer, aí não tem tempo para a família, não tem tempo para mais nada, porque tudo... Irmão, seja assim, sim, não, não. Tenha coragem de dizer não. Se você dizer não para o pastor, você não vai para o inferno, não. E olha que sou eu, o pastor, que estou falando. Eu não quero você atormentado por pedidos que eu fiz, ou por afazeres da igreja, para você não ter tempo de ter paz com a sua família. Eu quero que Deus te dê a graça de você viver a vida e servir a Ele com uma alegria. É fácil não, mas com alegria. Com alegria no Senhor. Outro versículo que eu quero terminar. Hebreus 3,15. Eu gosto desse versículo porque ele fala muito sobre como nós reagimos, irmãos. A nossa postura também é a maneira como nós reagimos. E aí as circunstâncias serão várias. Todos os dias nós seremos pegos em alguma circunstância. E nós vamos revelar a nossa postura se agradamos a Deus quando nós reagimos. Porque tomar decisões antecipadas é comum, você já está planejando. Josué já tinha pensado como pastor em propor aquilo para a igreja, então ele já tinha tomado a decisão. Mas diante de circunstâncias que aparecem, momentâneas, nós precisamos reagir, e a nossa reação vai dizer se a nossa postura agrada ou não a Deus. O versículo diz assim, enquanto a dizer, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Aí eu preciso explicar a história lá, mas eu não quero entrar nisso agora. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Como é que eu sei que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Como é que eu entendo que eu estou ouvindo a voz? Primeiro, que o pastor que está pregando, ele está usando a Bíblia. Ora, se ele está usando a Bíblia é a palavra do Senhor. Segundo, que não só isso, você que está embaixo, você vai examinando o pastor, vai verificando para ver se o que ele está falando, realmente ele não está distorcendo para o bel prazer dele ou para manipular a igreja. Então eu não estou tentando fazer isso. Agora tem mais, eu creio muito nisso, e essa é uma das bênçãos que Deus deu para o nosso ministério, não só para o nosso ministério, mas algo que Deus deu para nós, e é maravilhoso, irmãos. É que eu creio muito na palavra revelada, e eu explico o que é isso.
É que à medida que o pastor prega, sem saber nada da sua vida, não é sobre chamar você e falar o que está acontecendo com você, isso aí é revelação, mas sobre a palavra revelada, é que à medida que o pastor vai pregando, a gente vai sentado no banco dizendo, isso é para mim, isso aí tem muito a ver comigo. Às vezes a gente até cultua o pai, o irmão, fala assim, ó, você viu aí? Ó, isso aí é para a sua vida. Então, como é que eu sei que Deus está falando? Eu estou num culto, meu coração está ardendo, a palavra está vindo de encontro, o que o pastor está falando se encaixa com algumas coisas que estão acontecendo com a minha vida, e a palavra está se mostrando favorável à minha vida, não no sentido favorável de que é bom, às vezes ela está confrontando, dizendo que está errado, que é pecado, que você não deve fazer desse jeito, mas ela está sendo clara, como se ela soubesse o que está acontecendo com você, e ela sabe, porque o Espírito da palavra conhece você, o pastor não, mas o Espírito Santo que está em nosso meio, e ele passeia no meio da igreja. Esse é o tipo de profecia que Paulo diz lá em Coríntios, porque se entrar um idólatra infiel dentro da igreja, o segredo do seu coração será manifesto, e ele sairá de lá dizendo verdadeiramente Deus está nesse lugar, porque a palavra falou ao meu coração. Agora, diante da pregação da palavra, qual é a minha reação? Aí é que entra esse versículo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso. Então a minha reação é que vai mostrar o tipo de fé que eu tenho. Se você está ouvindo Deus falar com você, você tem duas opções. Você pode ouvir, endurecer o seu coração e dizer, não, isso aí não é para mim não. Não, nada a ver, acho que não era para mim, eu acho que não era. Devia ser para o irmão do lado, devia ser para o Ricardo. Né? Eu me lembro de uma historinha, essas que pastor velho conta, mas são boas, de que tinha um irmão João numa igreja e que toda vez que algum pastor pregava, ele falava, essa palavra é para o fulano. Um dia ele falava, essa palavra é para a Rejane. Ah, Rejane, essa palavra é para você. Outro dia, essa palavra é para o Anderson. Não, essa palavra é para a Silvia, porque o João era bom jogador, né? Era que distribuía a palavra. Aí o pastor um dia, cansado de ouvir o João fazer isso, falou assim, irmãos, vamos fazer o seguinte, nesse domingo vamos combinar um negócio? Não vem ninguém, vai ficar só eu e o João, eu quero ver quem vai falar que essa palavra é. E o pastor pregou uma meia hora, 1 hora, terminou, falou, e aí João, como é que tá, tudo bem, paz do Senhor? O que você achou do sermão hoje? Falei, pastor, que sermão maravilhoso, que palavra bendita. Você gostou, João? Gostei. Mas você não está muito feliz. Ele falou, não, eu gostei. A única coisa que eu estou triste é que quem tinha que ouvir não veio ninguém. Irmãos, tem gente que não tem jeito. Ele sempre empurra a palavra para alguém. Nunca cabe para ele. Ele nunca volta atrás, ele é difícil. Então, a maneira como nós reagimos mediante as circunstâncias e a pregação do Evangelho, ela vai dizer qual é a nossa fé, irmãos. Tem gente que endurece o coração, você exorta, endurece, você corrige, endurece, você elogia, endurece. Você fala coisas, a palavra está falando, e o coração dele está dizendo assim, isso aí eu acho que é indireta. Não é sobre ser indireta, é a palavra que fala ao nosso coração. E nós precisamos reagir a ela, ou endurecendo, ou amolecendo o coração. O meu conselho a você é que amoleça o seu coração a palavra. Deixa ela moldar a sua vida. Porque esse é o tipo de postura. Eu acho que é Lutero que diz, ou é Calvino que diz, eu não me lembro agora, que, eu não vou falar o nome errado e vou dar a frase para a pessoa errada, então não é nenhum desses dois, a minha cabeça não está lembrando quem que é. Mas ele diz que ele não ouve a pregação todos os dias, porque ele quer saber mais. É porque ele precisa mais. É porque eu preciso que eu ouça a palavra todos os dias. Então, é sobre entender isso, que a gente está com o coração na igreja ou na vida, dizendo, Senhor, fala ao meu coração. A sua posição, irmãos,
A maneira como você vai reagir à pregação do Evangelho, ou alguma circunstância da sua vida, ela vai dizer sobre a sua posição cristã evangélica. Nós estamos vendo aí os cristãos da moda. Esses que têm nome de famoso, que tem programa, tal. E às vezes, irmãos, é difícil porque a postura não está coerente. Como é que você faz, pastor, quanto a isso? Eu oro para que um dia Deus abençoe a vida deles. Mas não é sobre eles que eu estou falando, eu estou falando sobre nós. E nós, que somos crentes, estamos aqui na igreja, qual é a nossa postura? Qual tem sido a nossa postura? Como é que tem sido a sua postura como marido, como pai, como mãe? Você é só sim, sim? Será que você nunca diz não? Você nunca faz uma opção? Aqui nessa casa isso não vai assim desse jeito. Eu não aceito isso, nessa casa não dá certo isso. Um dia ou outro nós precisamos fazer isso, irmãos. Os seus filhos, sua família vai conhecer o Evangelho através de você pela sua postura. Quando eu comecei a namorar minha esposa, ela não era crente. Ela assistia aulas da Testemunha de Jeová. E de família católica, uma boa família. Eu não sou besta, eu escolhi uma boa família. Também não sou besta de falar que minha sogra está aqui, então, eu falar o contrário, mas não é isso não. Graças a Deus eu ganhei uma família abençoada. E eu me lembro que um dia, namorando, eu não me lembro quanto tempo, ela perguntou para mim se eu casaria com ela. Eu não me lembro se era isso agora a história toda. Mas eu disse para ela que não dava para casar. E a minha frase foi: namorar eu posso, mas casar não vai dar não. Porque eu não posso casar com alguém que não crê no Senhor que eu sirvo. Aí ela, para não perder o bom partido aqui... Tô brincando, irmãos. Tô brincando. Para não perder o bonitão, né? Estou brincando. Mas Deus alcançou o coração dela, irmãos. E ela aceitou Jesus, e aí ficou apta para casar, né? Olha que legal, não bastava ser bonita, de uma boa família, ter uma boa mãe, um bom pai, irmãs legais, não. Para ser apta, ela tinha que professar a mesma fé. Aí a sua postura fala muito do Deus que você serve. A sua postura fala muito do Evangelho que você prega. Não é o que você fala, não é só o que você canta. É a sua postura. Eu quero hoje pedir que você pense nisso. Porque Deus, irmãos, Ele olha para nós e Ele tem um olhar para o seu povo, para a postura do seu povo, e por essa postura Ele avalia se essa pessoa é ou não. Lembra que Daniel, o versículo que a gente leu, ele tomou aquela decisão, aquela postura: eu não vou me contaminar. Mais para frente, vocês podem ler o versículo, vai dizer assim: e Deus trabalhou no coração do eunuco. As nossas posturas fazem Deus trabalhar em favor das nossas vidas. O versículo que eu gosto, de Isaías 64:4, diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A minha posição é de esperar no Senhor. Para bem ou para mal, eu continuo esperando no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Nosso tempo passou. Quero te convidar para nós ficarmos em pé e vou receber um recado aqui. Amém. Amém. Irmãos, enquanto eu
encerro, vou pedir para Ellen vir aqui na frente, nós vamos orar por ela. Ela está... não está aí? Achei que ela estava aqui, desculpa. Vamos estar orando pela Evelyn, está em casa, e pelo tio dela, o David. Amém? Nós vamos orar para encerrar, e aí eu já aproveito e faço essa oração. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. E sem merecer, sem nenhum tipo de qualidade, Senhor Deus, em nós, o Senhor tem esticado a sua mão, o seu braço estendido e tem nos alcançado, Senhor. E como diz o salmista, nós que estávamos lá, Deus, no chaco de lodo, no lamaçal do pecado, o Senhor tem nos tirado e colocado nossos pés numa rocha firme. E essa rocha tem nome, Senhor. O nome dessa rocha é o nome do Teu Filho Jesus. E nós louvamos o Teu nome por isso. Por isso, Senhor Deus, agora, firmes nessa rocha, eu te peço, Deus, olha para nós e nos dá uma postura que agrade o Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a nos posicionarmos, a termos uma posição, uma postura que honre, que glorifique, que exalte, que verdadeiramente bendiga o nome do Senhor. Que os homens olhem para nós e digam, eis ali um homem que anda com a presença de Deus, eis ali uma mulher que anda com a presença de Deus, eis ali um judeu que anda com a presença de Deus. É sobre isso que o profeta Zacarias profetizava. Pessoas queiram andar conosco, estar perto de nós, porque nós somos pessoas que a nossa postura revela a presença de Deus. Senhor, faz esta obra em nossas vidas. Nos ensina, Senhor Deus, a nos posicionarmos nessa geração como homens e mulheres tementes a Ti. Não só na família, na sociedade, Senhor. No trabalho, nas amizades. Que nós possamos dizer, na minha casa não, na minha empresa não, esse negócio eu não faço. Por que não? Porque eu tenho um Deus que se desagradar disso. Oh, Senhor, se nós não estamos tendo a postura que agrada o Senhor, se porventura algum de nós ainda não está na posição que te agrada, eu te peço, Senhor, nos ajuda. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações, que a palavra possa nos ajudar a nos posicionar, que não precise o pastor ficar dizendo isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo. Senhor, não é sobre o que é certo ou se é errado, é sobre o que te agrada ou não te agrada. E é sobre essa posição que nós queremos ter. Olha para as famílias aqui presentes. Nos dá famílias que tenham uma postura que adore o Teu nome. Nos dá, Senhor Deus, uma família. Olha para a nossa família, restaura as nossas famílias, para que as pessoas possam dizer, aquela família ali é uma família bendita na terra. A família fulano de tal é uma família bendita. Porque é uma família que louva, que adora, mas é uma família que a gente vê a presença de Deus nela. Nós vemos o amor de Deus revelado naquela casa. É uma postura do amor, não do amor desse mundo. Esse amor, Senhor Deus, cheio de filosofias erradas, é o amor do Evangelho. Faz isso, Senhor. Olha para nós e nos ajusta nessa posição, para que o Senhor possa olhar para nós e nos abençoar segundo a sua multiforme graça. Oh, Senhor, essa é a nossa oração essa noite. E em nome de Jesus que eu peço, faz isso na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças.
dos nossos adultos, dos homens dessa igreja, das mulheres dessa igreja, das famílias dessa igreja. Nos dá posição, postura, que verdadeiramente reflita o Teu Evangelho e o Deus a quem servimos. Senhor, também nós te pedimos, Pai querido, olha para Evelyn. Olha, Senhor, para a vida da Tua filha. Está sentindo coisas que ela não sabe o que é. Dores, ó Deus, no corpo. Pai, visita ela nessa hora. Repreende toda dor. Faz cessar, Deus, em nome de Jesus. Que ela possa, Senhor Deus, ser curada. E como o centurião, Deus, voltou para casa e perguntou que hora o servo foi curado. Que nós possamos perguntar, que hora você melhorou? Naquela hora o pastor estava orando na igreja, o Senhor me visitou e curou a minha enfermidade. Senhor, faz isso, porque o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo, a unção é a mesma. Visita, Senhor, o tio dela, o David. Toca ele nesse hospital. Sabemos que ele está na UTI, Pai, e nós sabemos que naquele lugar nem dá para fazer visitas, mas o Senhor entra lá. E o Senhor muda o diagnóstico, o Senhor reverte a situação, porque o Senhor é Deus de poder e maravilhas. E nós continuamos crendo em Ti, Senhor. Assim como fez no passado, faz agora na vida deste homem. Tem misericórdia dele, visita ele e tem compaixão da alma dele. Cura ele, Senhor Deus, e salva a alma dele. É por isso que nós oramos. Esse é o nosso pedido, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Obrigado pelo Seu amor derramado em nossos corações. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por Sua misericórdia conosco. Fala a cada coração. Leva cada um para os seus lares. Que o Teu grande amor, Pai eterno, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um que está aqui, cada um que assiste em casa, cada família representada nesse lugar. Senhor, assim eu oro, e quem crê diz que Deus abençoe. Os irmãos, cumprimentem na paz do Senhor. Aleluia.